A paz do Senhor Jesus, hoje vamos para o dia 16 de leitura da palavra e hoje vamos dar início ao livro de Êxodo. Vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 4. Então eu já convido que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe ou apenas ouça e medite na palavra de Deus. Capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Áser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, como todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Porquanto Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó descia a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abriu-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e via que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado,
E vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. E habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chama-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração.
Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para a terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro. E vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e voltarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Então tomou Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares do Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo.
Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. Lançou-o a seus pés e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor o deixou, e ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e que conhecia a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. E terminamos aqui a nossa leitura. Amanhã daremos continuidade, permitindo o Senhor. E a paz do Senhor Jesus, e até amanhã.